Ser estudante. Ser estudante é ser criativo. Ser estudante é buscar o infinito. Ser estudante é estar feliz com isso. Ser estudante é pensar o futuro, é transformar o mundo. Ser estudante é ter a alegria. Ser estudante é ficar de bem com a vida, trabalhar em harmonia. Enfim, ser estudante é viver em paz, buscando o algo mais, sem medo de errar, tentando sempre melhorar. Ok, pessoal, a gente chega, né, praticamente na nossa reta final aqui de preenchimento aí do portfólio. Eu sou o professor Tião, né? Tô com vocês aí desde terça-feira. Na verdade, a gente se conheceu na segunda-feira, né? E desde terça eu tô postando os vídeos aí com orientações para vocês sobre o preenchimento do portfólio do aluno. Pessoal, nessas atividades ficou faltando uma ainda, tá? Que é essa aqui, ó. No portfólio de vocês do 1303 deve estar tudo igual, tá? Deve estar tudo igual aí com relação ao nosso contrato de convivência. Ou seja, a gente não pode ter um contrato de convivência diferente, tá? É preciso que a gente construa ele na coletividade. Por isso eu pedi para que vocês estivessem colocando no grupo sugestões, tá? Para eu poder, de certa forma, condensar as ideias que vocês estão me dando, tá? E depois apresentar para vocês e vocês poderem dizer assim, olha, essa fica, essa não fica. Então, ainda estão devendo aí, tá, pessoal? O que é necessário para um bom andamento das aulas no ensino não presencial, tá bom? Vocês vão colocar aí no grupo de WhatsApp a sugestão de vocês, certo? E depois a gente condensa aí as ideias, tá? Faz o nosso contrato de convivência. Bom, pessoal, o que trago na bagagem? A partir do momento que a gente sai de casa para ir para a escola, lá no ensino fundamental, a gente já leva algo na bagagem, tá bom? E agora que vocês estão chegando no ensino médio, é que a bagagem de vocês está grande, tá? E com esse ano aí de 2020 que a gente teve totalmente diferente do que a gente podia imaginar para 2020, tá? A gente precisa refletir um pouco sobre a nossa bagagem, tá? As mudanças que ocorreram no mundo, na nossa comunidade, na nossa vida, coisas que a gente só via nos cinemas, né, nos filmes, na TV, pessoas andando de máscara, pessoas não podendo abraçar umas às outras. Então isso faz parte da nossa bagagem, tá, pessoal? 2020 vai ficar na memória de vocês para sempre, na nossa memória, tá? Então, como foi sua trajetória no último ano, tá? Então, a gente vai escrever nessas malas, pessoal, as experiências ou sentimentos que você vivenciou e tem vivenciado durante o isolamento, tá, pessoal? Essa coisa da gente ter que ficar em casa sem poder sair, essa coisa da gente não poder dar um aperto de mão, tá? Aí a gente acaba batendo punho aí com punho, né? Mão fechada com mão fechada, tendo que passar álcool constantemente nas mãos, tá? Cotovelo com cotovelo, algumas pessoas se cumprimentam batendo no cotovelo. Então, pessoal, 2020 foi um ano diferente. A gente está entrando em 2021, já estamos em 2021 e a gente está sentindo ainda as consequências de 2020. E o que vocês vão colocar nessas malas é o que vocês trouxeram aí na bagagem de 2020, de anos anteriores, tá? Principalmente de 2020. Eu dou aqui alguns exemplos, pessoal, que eu ainda tenho na minha bagagem o medo, tá? O medo, a insegurança por mim, pelos meus familiares, pelos meus amigos, tá? Por vocês que são meus alunos, a gente ainda tem medo, gente, tá? Ansiedade, essa coisa que a gente tem dentro
de não conseguir às vezes ficar em casa, de querer sair, a gente fica ansioso, né? E ocioso também, né? A gente fica às vezes sem fazer muita coisa em casa, fica procurando alguma coisa para fazer. Valorização da família. Bom, mas nem tudo é negativo, né? Porque aí a gente conviveu mais um pouquinho, ficamos mais próximos da nossa família. Eu acho que a gente aprendeu a valorizar mais o tempo que a gente tem junto com os pais, o tempo que a gente tem junto com os filhos e a proximidade de Deus. Porque as pessoas, tá, nesse período de pandemia, nunca buscaram tanto a Deus como nesse período de pandemia. Tá? As pessoas buscam a Deus. Elas querem estar próximas de Deus. Então isso serviu, tá? A pandemia também serviu para isso. Quem sabe esse distanciamento que as pessoas estavam de Deus, agora, mesmo terminando a pandemia, a gente vai continuar próximo de Deus, né? Vamos continuar buscando Deus e agradecendo a Deus por estarmos passando por todo esse ano de 2020, 2021, estarmos atravessando vivos, tá? Vivos e com saúde. Pessoal, bom, essa é a atividade, é o que vocês vão fazer com relação àquelas malinhas, tá? Aí a gente passa para a escada dos sonhos, tá? Tem uma escadinha aí que você vai ter que subir, né? Você vai ter que colocar degrau por degrau aquilo que você quer para realizar seus sonhos, tá? E a gente, assim, eu quando eu fazia o ensino médio, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha muita perspectiva, tá? Porque, assim, e hoje eu não sei se mudou muita coisa, mas os objetivos são muito materiais, né? A gente tem muitos objetivos materiais, como, por exemplo, eu sonho em comprar um carro 0 quilômetro, eu sonho em dar uma casa própria para minha mãe, tá? Eu sonho em comprar uma chácarazinha, né, para passar o final de semana lá com a família. Eu sonho em concluir uma faculdade, em fazer uma faculdade de direito, medicina, matemática, tá? Em ser professor, pessoal. Gente, a gente tem aí que colocar nessa nuvenzinha os nossos sonhos, tá? O que representa, tá, o nosso sonho, qual o nosso desejo, qual a nossa perspectiva de futuro, o que a gente quer para o nosso futuro, tá bom? Então é isso que vocês vão colocar na nuvenzinha, tá bom? O sonho de vocês, tá? O que vocês desejam para o futuro de vocês, o que vocês querem daqui 3, 4, 5 anos. É pensar no futuro, pessoal, tá? Não ficar só com aqui e o agora, é pensar no que vem depois, tá certo? A gente sabe que os planos de Deus são os que prevalecem, mas quando a gente pede a Deus com garra, com confiança e faz a nossa parte também, com certeza Ele dá um retorno muito gratificante para nós, tá certo? Bom, aqui está a escada dos sonhos, tá certo? Aqui é onde a gente vai colocar em cada degrau aquilo que a gente quer. Na verdade não é nessa, né? A escada que vocês vão preencher é a outra. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de como vocês vão preencher a escada dos sonhos de vocês, tá bom? Escrevendo no primeiro degrau o passo rumo ao sonho, aquilo que você deseja. Qual a ação que você precisa fazer para alcançar seu sonho? Ah, eu quero fazer uma faculdade, tá certo? Eu pensei isso durante muito tempo, tá? Eu terminei o ensino médio em 93... E eu passei 94, 95, 96, 97, só comecei a cursar uma universidade em 98. Não é porque não quisesse, era um sonho meu, mas não tínhamos oportunidade. E vocês têm a oportunidade, pessoal. Tem universidade aí em Araguaína, tem em Imperatriz, até em Estreito, tá? Então, vamos pensar aí, o sonho de vocês é fazer uma universidade. Qual o primeiro passo? Estudar mais, ter mais dedicação, tá? Para que nada possa afastar você dos sonhos, tá certo? Do seu sonho de fazer uma universidade. Então, ter mais dedicação nos estudos, estudar com mais vontade, tá, pessoal? Economizar, né? A gente tem que economizar, aprender a economizar, aprender a guardar o dinheirinho da gente, né? Pra gente poder aí, quem sabe, né?
comprar uma casa, tá? E pode ser também, né, o sonho de muita gente comprar uma casa, né, gente? Comprar uma casa, ter uma casa aí para morar, uma casa própria, né? Mas ainda aí voltando, para tudo isso tem que ter um trabalho duro, pessoal, não importa. Se o seu sonho é de fazer uma universidade, se o seu sonho é de adquirir um bem material, você tem que trabalhar duro, tá certo? Não é fácil, nada é fácil. A gente tem que aprender a lidar com as decepções, nem sempre a gente consegue atingir os objetivos da gente, tá? Às vezes a gente tem decepções e vamos empurrar essas pedras que estão no nosso caminho, tá? Vamos ladeira acima empurrando a pedra, pessoal, tá? E na hora de fazer, tá, um concurso, na hora de falar, eu quero o sonho em passar num concurso, você tem que lembrar, pessoal, todos os candidatos são iguais, todos que querem aquele emprego são iguais, até a hora que um decide estudar e o outro não, tá certo? Então, se você quer um emprego, se você quer encontrar se você quer fazer um concurso público e quer passar, você tem que entender que vão haver muitos candidatos, mas todos os candidatos são iguais a você. E o momento de decisão é quando você estuda e aquele outro candidato não estuda, tá? Pensar numa profissão, pessoal, querer algo. Você é engenheiro civil. Hoje os cursos de engenharia civil estão aí, né? Outros cursos de engenharia, engenharia de minérios, engenharia de engenheiro agrônomo, tantos outros cursos aí de engenharia. Então aí, pessoal, pensar curso de direito, uma licenciatura. Eu amo geografia, de repente o cara ama geografia, quer dar aula de geografia. Não significa, pessoal, que você vai dar aula lá no Colégio Estadual de Filadélfia, no Adevaldo. Você pode estudar para fazer um mestrado, fazer um doutorado, dar aula numa universidade, gente, ser um pesquisador, tá entendendo? Então, quando a gente fala de professor, as pessoas se limitam muito a ver aquele ambientezinho ali de sala de aula, mas não é só isso. Eu não reclamo da minha profissão, pelo contrário, eu dou graças a Deus pela profissão que eu tenho, tá? Mas isso não significa que eu não tenha sonhos além de dar aula ali no Colégio Estadual de Filadélfia, que eu não deseje ir dar aula numa universidade, que eu não queira fazer um mestrado, que eu não queira fazer um doutorado, tá? Então, o primeiro passo é trabalhar duro. A gente tem que trabalhar duro, tá, gente? E finalmente, né, a gente vai estar aí, tá, cursando uma universidade, tá certo? Sendo graduado aí, tá? E, pessoal, essa atividade vai ser feita lá na página 13, tá bom? Lá na página 13 você vai fazer essa atividade, tá? Onde você vai colocar em cada degrau da sua escada os passos que você vai seguir para realizar o seu sonho, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, faz primeiro no rascunho, tá? Manda para mim, manda uma foto, tá? Que aí eu posso dar uma ajudinha, tá bom, pessoal? Eu posso orientar, porque afinal de contas é essa a minha função. Amanhã é só para isso, para tirar as dúvidas de vocês. Sábado vocês entregam o portfólio de vocês lá na escola, beleza? Bom, pessoal, é um tesouro a descobrir. Essa é uma outra questão que é abordada aí, né, no nosso portfólio, na construção do nosso projeto de vida, tá? Onde a gente fala dos pilares da educação e de que forma esses pilares da educação estão relacionados com você, aluno, tá? Ou com o nosso projeto de vida, tá bom? Vejamos, ninguém, pessoal, ninguém constrói uma casa num terreno sem antes preparar esse terreno. A gente precisa preparar o terreno, tá? A gente prepara o terreno bonitinho ali, deixa aquele terreno bem plano, onde precisar colocar terra, a gente coloca a terra, onde precisar tirar, a gente tira a terra, e aí a gente prepara o alicerce, né? A gente prepara o baldrame, como a gente chama, né? A gente prepara aí as colunas, os pilares da nossa construção, da nossa casa, né? E aí a gente começa, e é preciso que seja firme, né, pessoal? Porque se a gente não construir a nossa casa em um baldrame firme, em um baldrame sólido, né, resistente, tá? A nossa casa vai cair, não é isso que a gente sabe? Bom, pessoal, então estão aqui os 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, ou seja, a viver com os outros, tá? Aprender a ser,
Tá? São 4 pilarezinhos que a gente vai estar vendo agora de forma bem rápida e de uma maneira que talvez eu consiga transmitir para vocês aquilo que eu entendo desses pilares da educação. São 4 os pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, ou seja, aprender a viver com os outros, aprender a ser. Aprender a ser. O que é aprender a ser, pessoal? Esse aprender a ser depende de todos os outros pilares, tá certo? Todos os pilares dão sustentação ao aprender a ser, tá? Deve ter como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo, tá? A gente não tem um desenvolvimento... já pararam para pensar como que é aqueles caras que fazem aquele Mr. Universo, aquele pessoal lá, ou o pessoal que é da natação, por exemplo, o pessoal do futebol, essas pessoas, elas se dedicam, tá, a só uma finalidade, tá? Eles não têm uma totalidade, ou seja, geralmente o jogador de futebol tem as pernas muito grossas, tá? E o resto do corpo é bem franzino. Os que praticam natação, até as mulheres que praticam natação, se vocês observarem, o peitoral deles, né, é bem desenvolvido. Por quê? Porque eles fazem mais força, eles exercitam mais os braços, tá? Então, assim, é preciso um desenvolvimento total do indivíduo, tá? Aí, quando a gente fala desse desenvolvimento total, é um desenvolvimento do espírito e do corpo, tá? Da mente e do corpo. Ter sensibilidade, pessoal. O sentido estético também é importante, né? Responsabilidade pessoal. Espiritualidade, pessoal. Eu costumo dizer que não importa qual seja a sua religião, tá? Não importa, mas busque a Deus, tá? Algumas pessoas discordam disso, algumas pessoas dizem que não, que nem todos os caminhos levam a Deus, nem todas as religiões ou denominações levam a Deus. Mas eu acho que a gente tem que ter uma espiritualidade, eu acho que a gente tem que ter essa conversa com Deus, né? A gente tem que ter esse contato com Deus. A gente não pode se distanciar de Deus, tá? E a educação de valores, pessoal, e atitudes, porém, já não são direcionados para a vida em sociedade, mas concretamente direcionados para o desenvolvimento individual, tá? Então, assim, a gente pensa que a gente precisa, tá, direcionar a nossa formação individual de valores e atitudes. Bom dia, tá? O boa tarde, o aperto de mão. Meu pai, ele me ensinou uma coisa: sempre que eu encontrava com ele, ou sempre que ele ia me visitar na escola, perguntar alguma coisa, como que estava a minha situação lá na escola, ele vinha na sala de aula, eu levantava, apertava a mão dele. Então a gente tinha essa relação de afetividade, de um apertar a mão do outro, tá? E assim, são valores, tá, pessoal? De pedir a bênção pro pai ou pra mãe ao amanhecer, são valores, tá? As atitudes que a gente tem. Eu tava vendo um vídeo na internet de um rapaz de rua que passou, deu um tapa na cabeça de um cliente de restaurante, tá? E esse cliente saiu do restaurante, correu atrás do rapaz de rua e praticamente espancou o rapaz de rua. Então, assim, poderia ter tido uma outra atitude? Sim, poderia ter tido uma outra atitude, ter observado que o rapaz, tá, é de uma classe bem mais inferior do que ele, tá? É uma pessoa que não tem o mesmo privilégio que ele. E ele deveria entender que a educação daquele rapaz de rua às vezes é bem pior do que a que ele teve, né? Então, pretende-se, pessoal, formar indivíduos autônomos, intelectualmente ativos e independentes. Não Maria vai com as outras, tá? Porque tem muita gente que Maria vai com as outras. Então, quando a gente diz autônomos, que sejam capazes de tomar a própria decisão, capazes de estabelecer relações interpessoais com outras pessoas, né? De se comunicarem, de evoluírem permanentemente, intervindo de forma consciente, né, e proativa na sociedade. O que é interferir de forma proativa na sociedade, pessoal? Ser proativo é quando você já imagina uma situação antes dela acontecer, tá? Então, quando você vai, motorista tem muito disso, tá? O motorista ele vai dirigindo na rua, tá? Então, quando ele percebe alguma coisa, quando uma bola tá no meio da rua, ele já tem que pensar, tá, que pode vir atrás uma criança. Então essa é uma atitude proativa, tá? É você imaginar as coisas antes dela acontecer, tá certo? E esse é o aprender a ser.
E aprender a conviver. Ah, pessoal, esse aprender a conviver é muito discutido hoje, tá? No mundo atual, este é talvez um dos mais importantes pilares e é o que deve ser valorizado, tá? Como que a gente convive com os outros, tá? A gente deve compreender os outros, desenvolver a percepção de interdependência, administrar conflitos, tá? Essa questão de administrar conflitos, no grupo de vocês mesmo, de repente começa uma discussãozinha ali no WhatsApp, às vezes por uma pequena coisa. A gente tem que saber administrar esse momento de discussão, esse momento de conflito, tá certo? A participação em projetos junto com os outros, tá? A gente não pode querer ser individual, fazer tudo sozinho, não. Eu preciso da ajuda de alguém e ter prazer, tá certo? Em um esforço comum, numa construção de algo junto com os outros, tá certo? Bom, pessoal, eu procurei um conceito aí para convivência, tá? E segundo disse o dicionário Aurélio de português, conviver significa viver em comum, ter convivência com, relacionar-se intimamente, conviver com ricos e pobres, homossexuais, pessoas, hoje a gente não sabe, são transgêneros, né? Pessoas, então assim, índios. Então, a gente saber conviver com essa multicultura, né? Essa diversidade cultural que existe no nosso país, que existe em Filadélfia, que existe tão próximo da gente. Na nossa escola, às vezes, a gente não consegue conviver com as pessoas porque elas são um pouquinho diferentes, né? E isso não pode acontecer, pessoal. A gente tem que aprender a conviver, tá? A educação, ela deve utilizar, tá, da descoberta do outro, tender para objetivos comuns, tá? A gente precisa conhecer, tá? Aprender a conviver, pessoal, consigo mesmo. Talvez a gente não consiga nem conviver com a gente mesmo, né? Esse é o maior desafio, aprender a conviver com a gente mesmo. Só é assim, quando a gente aprende a conviver com a gente mesmo, que esse é o maior desafio, só assim a gente vai poder conviver bem com o outro, tá? Então, aprender a conviver consigo mesmo é o maior desafio, mas só assim poderemos conviver bem com os outros, beleza? Aprendendo a conhecer. Bom, pessoal, aprender a conhecer, nunca cansar de estudar, precisar estudar, estudar não por uma necessidade, mas por um prazer, tá? De você estar conhecendo algo novo. Então, pretende se despertar, a gente quer despertar em vocês a sede de conhecimento, tá? Ajudando vocês a desenvolver as armas e dispositivos intelectuais, cognitivos, que permitam a vocês construir suas próprias opiniões, seu próprio pensamento crítico, tá certo, pessoal? Que vocês sejam capazes de ver uma situação e criticá-la, saber o que há de errado ali, tá? Aprender a aprender para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. É necessário que seja algo prazeroso o ato de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento, para que seja valorizada a curiosidade e a autonomia. É isso que a gente quer, que é alunos curiosos, pessoal, alunos autônomos. Então, é isso que a gente espera de vocês, tá? Que vocês tenham ideias também, que vocês contribuam, sejam protagonistas dentro da nossa escola. E por último, né, aprender a fazer. Bom, pessoal, além de obter conhecimento teórico, o sujeito precisa colocá-lo em prática, né? Então a gente tem que colocar em prática, tem que fazer, né? Mobilizar as nossas habilidades cognitivas do pensamento, tá? Para ver se a gente está apto a fazer escolhas. A gente chega no momento que tem que fazer escolhas, tá? E o nosso futuro é definido por essas escolhas que a gente faz, tá? Pensar criticamente, tá certo? Solucionar problemas, atuar de maneira mais adequada em situações incertas, não confiar em modelos pré-existentes, pessoal. É aquela situação do Maria vai com as outras, já que tá desse jeito, então vou também, já que fulano vai. Não, vocês têm que ter autonomia, pessoal, para tomar as próprias decisões. Então são esses os pilares aí da educação, é isso que a gente espera dentro da escola conseguir formar, fazer com que vocês se formem, né? Baseados nesses 4 pilares, beleza? Bom, tá aqui a atividade é essa aí que vocês vão ter que fazer no portfólio de vocês. Estão aí os pilares: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a fazer. Então, lá na página 22, você vai recortar, tá, os quadrinhos e de acordo com o que a gente viu aqui, de acordo com o que está no texto de vocês, porque o que eu falei aqui foi só complementar o
O que eu fiz aqui foi só complementar o texto. Lá no texto fala exatamente isso que eu falei, tá? Então você vai recortar. Eu sugiro, pessoal, que a princípio, tá? A princípio vocês não colhem. Só coloquem, tá? Cada quadrinho no lugar que vocês acham que deve ficar. Mandem uma foto pra mim no PV, tá? Agora podem mandar no PV, tá bom? Que aí eu dou uma verificada e eu mando uma resposta para vocês e falo como deve ser colocado ou o que está faltando, beleza? Mas aqui, da página 22, esses quadrinhos têm que ser recortados e colados lá na sua coluna respectiva aí, de aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer, que são os 4 pilares da educação. Bom, pessoal, aí vem, qual o seu maior desafio? O que a gente tem de maior desafio, tá? Bom, eu dei um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia. Ó, o meu desafio, é lógico que esse não é o meu maior desafio, mas é um dos desafios que eu tenho pela frente, que é ler um livro por mês durante esse ano. Tá? Eu gostaria muito de conseguir ler um livro por mês durante esse ano. Então, esse é o meu desafio, né? Então, esse desafio existe por quê? Porque quero ler deitado, tá? Então, assim, a minha situação é a seguinte, eu quero ler deitado e acabo dormindo, então eu não consigo ler, tá? Porque eu acabo dormindo. E qual seria a solução, pessoal? Organizar um espaço, tá? Dentro da minha casa, um local e tempo para ler sem ficar deitado, né? Porque se eu deitar eu vou dormir. Aí vem aí, né? Um plano. Aí eu vou ter que traçar um plano para eu conseguir atingir esse objetivo aqui. Então, o que? Preciso organizar meu tempo para ler. Esse é o que eu tenho que fazer, né? Organizar meu tempo para ler. Fazendo um cronograma de horários, tá? Vou ter que fazer um cronogramazinho de horários, tá? E todos os sábados, fazer isso todos os sábados, pelo menos para todos os sábados, até virar uma rotina, né? Bom, um outro exemplo que é dado aí, pessoal, é para vocês, tá? Quando você faz lá o teu plano, aí o quê? Bom, preciso acordar mais cedo para assistir aulas. Ah, tá. Como? Colocando o despertador no celular e indo dormir na hora certa. Quando? Devo fazer todos os dias até virar rotina. Pessoal, um dos problemas que nossos alunos têm, né, um dos grandes desafios é acordar cedo, né, para assistir aula. Então, a gente começa a pensar, e vocês podem colocar um outro desafio que vocês têm pela frente, tá? E me mandem no PV, tá? O que vocês colocaram, que aí eu vou dar também minhas ideias, vou dar minha contribuição para vocês, para que vocês possam. Vocês ainda têm hoje, amanhã e no sábado à tarde para entregar, né, o portfólio de vocês, beleza? Bom, seguindo aí. Olá, eu do futuro. Pessoal, eu já assisti vários filmes, tá? E eu gosto muito de filmes. E naqueles filmes que a gente assiste norte-americanos, tem sempre uma cápsula do tempo, né? Um baú onde eles colocam alguma coisa lá de não sei quando e se comprometem a abrir essa cápsula do tempo só daqui 5, 6 anos, tal. Então o que a gente vai fazer é mais ou menos parecido com isso. A gente vai fazer uma cápsula do tempo, tá? A gente vai escrever uma cartinha para você mesmo. Você vai escrever uma carta para você mesmo, tá? E essa cápsula do tempo, eu estou citando aqui como um exemplo, tá? Pode ser desse tipo aqui, ó. Você vai colocar lá a cápsula do tempo, você vai colocar a data lá, ó. Abrir, né? Em 2023, dezembro de 2023. A gente vai colocar a cápsulazinha do tempo dentro de uma garrafinha dessas pequenininha, né? De pitula, né? Coloca lá a sua cartinha, você vai escrever sua cartinha, colocar dentro da garrafinha de pitula, tá? A gente vai montar uma caixa lá na escola, ou alguma coisa que a coordenação sugerir pra gente, e a gente vai estar colocando lá a cartinha de vocês. Vamos fechar e vamos abrir só daqui 2 anos. Só em 2023, pessoal, quando vocês estiverem saindo do ensino médio. Aí vamos ver o que vocês pensavam hoje e se mudou, tá? Até 2023, né? O que vocês acham da sugestão? Eu acho que é uma sugestão boa, tá? Acho que é válido, ó. Esse aqui é o espaçozinho que vocês vão fazer a cartinha, tá? Não deixem de colocar o nome completo, a série, a turma, tá bom? Vocês vão escrever a cartinha nessa página 19 aí, tá? Colocando direitinho. É uma cartinha que você vai mandar para você mesmo, tá? E quando a gente abrir a cápsulazinha lá do tempo, né? Quando a gente abrir essa caixinha em 2023, aí você vai poder pegar a sua cartinha e vai poder ler. E você vai perceber o quanto você mudou
de 2021 até 2023. Já pensaram que legal? Bom, pessoal, a gente está chegando ao final das atividades aqui do nosso portfólio, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha com muitos emojis, né? Aí a gente vai marcar aí qual sentimento você mais sentiu durante o nosso momento aqui, durante essa semana. O que é que você sentiu mais? Medo, raiva, achou que não foi bom, amor, tal. Então você vai marcar os emojis, pode marcar quantos você quiser, tá, pessoal? E, se possível, faça um pequeno relato aí, tá? Eu fiz aqui um relatozinho rápido, onde eu coloco que o meu primeiro contato com vocês, com os alunos durante esse ano, foi no dia da acolhida lá na escola, tá? Eu não conhecia vocês, esse foi o meu primeiro contato com vocês. Nesse dia eu percebi que nossos alunos estão com vontade de retornar à escola, tá? A gente viu que vocês estão com vontade de voltar à normalidade e que o contato, mesmo com as normas de segurança, me deixaram muito feliz, tá? Não sei se deixaram vocês felizes também, mas eu fiquei muito feliz com aquele momento que a gente teve lá na escola. Pessoal, a última atividade aí é essa caixa de dúvidas aí, sugestões, onde vocês vão finalizar colocando aí, tá? Preenchendo com dúvidas que vocês tenham ou sugestões, tá? Que vocês gostariam de conversar durante o ano, né? Durante os momentos de acolhida na escola, beleza? Então é isso, pessoal, tá? A gente chega ao final do nosso portfólio, tá? Chegamos ao final da construção do livro da vida, que é algo flexível, que é algo que pode ser mudado, tá? A gente aguarda vocês no sábado para vocês devolverem. Como eu disse, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida no PV ou mesmo lá no grupo, tá? Coloquem a dúvida de vocês no grupo, mas vamos levantar questionamentos, tá? Que realmente sejam necessários. Não vamos ficar fazendo perguntinhas assim, sem mais nem menos não, tá, pessoal? E, assim, ainda tem muita gente que não está participando, tá? E eu gostaria que todos participassem. Assistam o vídeo completo, tá? E às vezes a dúvida que eu esclareço aqui no vídeo, você não assiste e acaba perguntando a mesma coisa de novo, tá lá no grupo. Então tem que assistir o vídeo, beleza, pessoal? E não esqueçam de deixar um likezinho, tá? Lá no meu canal, lá no vídeo, tá bom? E deixem também, se inscrevam no meu canal, tá, pessoal? Então é isso, fica a minha última mensagem aí pra vocês de hoje, tá? Desse vídeo. Seja um campeão, um vencedor, Deus dá asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Então, pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e estou à disposição de vocês. Tchau!